Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão vendo já meus slides, né? Uhum. Então, qual que é a ideia hoje? Hoje nós vamos encerrar o que eu chamei de fase de revisão do LS, porém não é tanto revisão, porque na segunda parte da aula a gente vai ver umas coisas novas que eu acredito que vocês não tenham visto. Em particular, correção de desvio padrão usando correção de cluster, que eu acredito que a maioria aqui não conhece, e é super importante, e ela falta na maioria dos livros. Esse é um primeiro tópico que tem nesse livro que a gente está nós estamos nos baseando, que a maioria dos livros ainda não incorporou, porque é um tópico um pouco mais longo, tá? Mas é bem fácil. Então, vamos lá. Então, a primeira aula a gente falou do não viés, né? A gente relembrou que era o LS, a gente derivou, então, as fórmulas, né, do mínimos quadrados, e aí a gente aprendeu, revisou algumas das propriedades algébricas, que são consequências propriamente da fórmula do LS, não tem nada de estatística, é matemática, tá certo? E no final, a gente falou que sob as hipóteses, né, SLR1, né, Simple Linear Regression 1 a SLR4, o estimador de mínimos quadrados ordinários, ele não é viesado, ou seja, agora a gente já está no mundo da estatística. Não ser viesado quer dizer que, na média, quando a gente pegar um monte de amostras aleatórias de dados da nossa população, na média, o nosso estimador vai acertar o valor verdadeiro do beta, que é o que a gente está interessado, certo? Ou seja, a gente acerta aqui o valor do beta populacional. Muito bem. Mas como o estimador beta, a gente falou um pouquinho disso na aula passada, ele é função de dados, tá certo? Ele não é uma constante, ele não é populacional, ele é baseado numa amostra, por si só, ele também é uma variável aleatória, porque ele é função de x são variáveis aleatórias, tá certo? Por isso, a gente também, como toda variável aleatória, a gente também tem que ter alguma medida de dispersão, né, da distribuição desse estimador, né, desse beta-chapéu. Então, portanto, a gente vai também ter uma variância, que é ou desvio padrão, né, raiz quadrada da variância, que é a nossa medida mais usada de dispersão, tá certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai querer fazer os nossos famosos testes de hipóteses. A gente quer saber se a gente pode, com algum grau de certeza estatística, rejeitar ou não rejeitar hipóteses. Obviamente, a tradicional é testar se o nosso beta é zero ou não, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, antes de entrar no cálculo em si, só lembrando o que a gente falou um pouquinho na aula passada, né? Qual que é a diferença de erro e resíduo, né? Então, erro é a distância. O que é erro, né? É a distância entre, né, para cada observação, a gente tem a função de esperança condicional, que era aquela linha nos gráficos, tá certo? Ou seja, é basicamente a média condicional do y, né? A média do y condicional x, em cada ponto de x, e a distância da observação para essa linha é o nosso erro. Erro não são conhecidos, erro é a verdade, né? É o U, ele não é observado. Enquanto que o resíduo é a contraparte observável ou estimada do erro. Ou seja, é a distância entre a observação e a função de regressão estimada, né? Ou seja, a função de regressão estimada, a gente tenta chegar perto da função de esperança condicional, tá certo? Então, o resíduo é o U-chapéu. Então, o erro é o U e o resíduo é o U-chapéu, tá certo? E aí, a gente tem aquelas nossas famosas dois tipos, eu vou introduzir aqui um terceiro, de estrutura e processo gerador dos dados, que vão nos dar
características diferentes da variância dos erros, né? Ou dos erros, tá certo? A famosa hipótese da homocedaticidade ou da falta dela, que é a heterocedaticidade. O que são qual a diferença dessas duas hipóteses, né? A gente agora já está falando de hipóteses sobre a variância do erro, né? Então, notem, a gente falou de 4 hipóteses na aula passada. Essas 4 hipóteses, elas não falavam de dispersão, não falavam de variância, e elas eram suficientes, especialmente a 4, né? Que era a esperança de U barra X igual a 0, né? Ou seja, a independência da média de X e U, ou a não correlação de X e U, era suficiente para o não viés. Agora, a gente vai falar de variância, então a gente tem que ter hipótese sobre a variância do erro, né? Então, a homocedaticidade diz que em uma base de dados, você tem observações não relacionadas, né? E não correlacionadas e sorteadas de distribuições idênticas, que era aquele IID, né? Identically Identified Distribution, tá certo? Independent Identically Distributed. É isso que quer dizer, ou seja, distribuídas identicamente e são independentes, tá certo? Enquanto que a variância, nesse caso, ela não varia com X, esse é todo o ponto, né? A variância do erro pode, sim, variar com X. Nesse caso, né, a gente vai estar no mundo de heterocedaticidade. Então, nesse caso, está dizendo o quê? Que as observações são correlacionadas, de certo modo, ou seja, a variância do erro para pessoas mais escolarizadas é maior do que pessoas menos escolarizadas. Se isso for verdade, a gente já está no mundo da heterocedaticidade, né? Isso é quase sempre verdade. Porém, a gente continua assumindo que as observações saem de sorteios aleatórios. Porém, a gente tem uma terceiro tipo de estrutura, que é quando os dados são clusterizados. O que quer dizer isso? Que quer dizer casos onde algum fenômeno pode não afetar observações individualmente, mas afeta um grupo inteiro de observações de maneira igual, de maneira uniforme, tá? E a gente vai falar mais disso. Então, a gente vai tratar desses 3 casos. Os casos 1 e 2, vocês já viram, provavelmente, econometria 1, e provavelmente não viram o terceiro caso. A gente vai falar um pouquinho no final. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então, vamos começar introduzindo a nossa quinta e última hipótese. E a gente vai ter, então, 3 versões dela, né? Que é a hipótese de homocedaticidade, que é a mesma coisa que variância constante. Ok? Ok. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Vocês estão vendo direitinho os slides? Ou ele está saindo e voltando? Está dando um probleminha aqui para mim. Está certinho, professor. Está certinho? Beleza. Ok, vamos lá. Então, o erro, né, a hipótese o erro tem a mesma variância para qualquer valor de variável x. Isso em termos matemáticos, variância de U condicional a x é igual a algum sigma quadrado, né, maior que 0, tá certo? Que ele não é conhecido, porque o U não é conhecido, então a variância de U também não é conhecida, tá certo? Mas qual é o ponto aqui? Que ser condicional a x ou não é irrelevante, tá certo? Ou seja, a variância do erro é igual para qualquer valor de x, né? Que é o quê? É o sigma quadrado, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... ok. Certo? Então, essa é a hipótese que vocês estão acostumados. Nesse mundo, né? Nesse mundo, eu posso escrever o seguinte. Sobre as hipóteses 1, né? Que é o modelo linear. A hipótese 4, que é a esperança de U dado x igual a 0. E a hipótese nova, que é a 5,
variância de U condicional a x igual a sigma quadrado, uma constante, eu posso escrever, né, que a minha esperança de y condicional a x é o beta 0 igual a beta 1 mais x, que já era assim, e também, ou seja, que é a minha linha de regressão, tá certo? Mas eu também tenho que a variância de y dado x, que é a mesma coisa que a variância de u dado x, nesse caso, ela é sigma quadrado. Por que a variância de y dado x é igual a sigma quadrado? Porque condicional a x, condicionar, lembre-se, condicionar é fixar x, né? Fixar x. Então, vamos lá. Vamos entender o que eu estou falando. Lembre-se, y é igual a beta 0 mais beta 1x mais u. Se eu condicionar a x, eu sei que beta 0 é uma constante, beta 1 é uma constante, e como estou condicionando em x, x também é uma constante, porque ele foi fixado. E a gente sabe que a variância de alguma coisa, de uma variável aleatória, mais uma constante, somar ou não a constante é irrelevante, né? Então, a variância de y condicional a x é a mesma coisa que a variância de u condicional a x. Tá claro? Que é sigma quadrado. Uma dúvida aqui? Tá joia? Até aí nenhuma surpresa, vocês já viram isso mais de uma vez na vida. E aí a gente tem aquele nosso grande gráfico famoso, que é a linha de regressão no modelo de homocedaticidade, né? Então, é basicamente o mesmo gráfico que a gente viu na aula passada, onde o que é importante, o que é homocedaticidade aqui nesse gráfico? Você tem essa linha de regressão, né, que é a esperança de y condicional a x, e você tem, para cada ponto x1, x2, x3 na linha, você tem ali uma distribuição normal em cima, que é a distribuição do meu u condicional a x, e ela é igual nos 3 pontos. Homocedaticidade aqui, nesse gráfico, quer dizer que ela é igual. Ela não está nem aumentando a dispersão, nem diminuindo a dispersão. E é por isso que essa normal ela é igual. Ela está mudando a média, mas a variância está constante. Certo? É isso que quer dizer homocedaticidade. Ok? Então, para que eu falei tudo isso? Falei tudo isso para agora a gente calcular qual é... Lembre-se, todo ponto aqui é calcular a variância da minha estimativa do beta-chapéu, né? Então, sobre a hipótese de SLR5, a gente vai chegar na fórmula. Ok? A gente vai chegar na fórmula em 3 slides. Muito bem. Então, vamos começar a calcular a variância do meu beta, né? Dado que eu tenho dados x. A variância do meu beta vai ser, eu vou chegar nesse resultado no final, essa fórmula aqui, mas vamos calculá-los. Aqui já está o resultado. Bom, da aula passada, a gente chegou no final da aula que o meu beta-chapéu era igual ao beta verdadeiro mais a somatória de UI vezes WI, onde WI era aquele bicho feio que é XI menos X barra dividido por SST, onde SST é aquela soma do total dos quadrados do x. Então, era somatório de xi menos x barra ao quadrado. Né? Muito bem. Como o beta 1 é constante, ele não afeta a variância do beta 1 chapéu. Tá certo? Então, todo o jogo aqui vai estar na variância nesse somatório de WI, UI. Tá certo? WI, UI. Como, primeiro lugar, a gente sabe, então agora a gente vai derivar a fórmula, tá? Então vamos lá. A variância de beta 1 chapéu é igual à variância, então, do somatório de WI, UI, né? A gente só passou de um slide para o outro. Agora, notem a importância aqui das hipóteses. Como o I tem distribuição independente entre as observáveis, isso quer dizer que eles são não correlacionados, tá certo? Se eles são não correlacionados, quer dizer, a covariância é 0,
lembre-se, né? A variância de duas variáveis, ela é a variância de uma soma, ela é a soma das variâncias quando a covariância é zero. Isso vocês viram na primeira aula lá, na semana passada, que eu revisei esses conceitos, né? Então, variância de x mais y é igual a variância de x mais variância mais y, mais duas vezes covariância, mas covariância é zero. Então, eu posso tirar o somatório de dentro do parênteses para fora do parênteses, por causa dessa propriedade. Então, notem, a variância da soma é igual à soma das variâncias. Primeira coisa. Né? Agora, nessa passagem aqui da segunda linha, entra a nossa hipótese 5, que ela não entrou até agora. Né? A hipótese 5 dizia o quê? Que a variância de... Não, desculpa. Desculpa, não é aqui ainda. Aqui entra o fato de que eu estou condicionando a x. Ao condicionar a x, w é função de x, então ele está com uma constante, a constante sai para fora do parênteses. Então aqui ele está dentro do parênteses, aqui ela saiu para fora do parênteses. Aí você fala, mas saiu o quadrado. Por quê? Porque a gente sabe que variância é a covariância duas vezes, né? Então, covariância é um parâmetro linear, então tem que sair w duas vezes. Né? Então sai ao quadrado. Muito bem. Ok, agora vamos passar para a linha de baixo. Ao passar para a linha de baixo, o que aconteceu? Eu chamei de variância de UI, eu chamei de sigma 2, sem I. Por quê? Porque a variância de UI é igual para todos os Is. Agora sim estou aplicando aqui a hipótese 5. A variância de UI é igual à variância de U qualquer, que é o sigma 2. Ela é constante para todos os Is. Né? Então agora eu tenho uma constante, e aí eu pego ela e passo para fora do somatório. Tá certo? Então, notem que todos esses passos eu cheguei que a variância do beta é igual a sigma quadrado, que é uma constante, mais um somatório aí dos quadrados de W. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Muito bem. E agora, vou trabalhar um pouquinho com esse W. Vamos voltar na definição dele. Ele é o quê? Ele é a somatória de x e x barra e SST embaixo, né? Certo? Aí a gente pode, como esse SST é uma constante, a gente pode simplesmente colocar o somatório aqui em cima, mas isso aqui é exatamente a definição de SST, né? O numerador. Como o numerador é SST, então fica SST dividido por SST ao quadrado, fica 1 sobre SST, acabou. A nossa variância de beta simplifica para sigma 2 dividido por SST. Então, no fundo, o que a gente mostrou aqui? Que a variância do beta 1, do estimador beta 1 chapéu, é basicamente função de duas coisas. Da variância do meu erro, se a hipótese de uma cidade valer, e o SST, que é o quê? Que é a soma total dos quadrados do x, né? Da variância total do x. Tá certo? Então, notem, é muito intuitiva essa fórmula. É muito intuitiva essa fórmula. Por quê? Quanto maior o ruído da parte desconhecida do meu modelo, né, do U, maior a incerteza ou a variância do meu beta 1 chapéu em relação ao x. Então, se o x me trouxer muita variação, ou seja, eu aprendo muito com o x, pensem assim, sempre quando o x, que é a variável que te dá a informação, tiver muita variância, você vai estar aprendendo mais. Então, quanto mais eu aprendo no x, né, menor é a variância do meu beta, porque o meu beta chega próximo da verdade. Essa é a ideia. Entenderam? Então, é bem intuitivo a gente olhar para essa forma. Né? Tá certo? Então, quanto mais ruído eu tiver na relação entre y e x, ou seja, quanto maior a variabilidade em U, mais difícil fica eu aprender o beta 1 verdadeiro, né? Porque a variância fica grande. Porém, mas por outro lado,
mais variação em X, variação de beta. Professor, Ok? nesse caso, Oi. o ruído seria o sigma, né? O sigma é a variância do U, tá certo? Então, pensa assim, o Y, pensa assim, ó, o Y é explicado por duas coisas, né, X e U, tá certo? O Y é a somatória de X, né, vezes beta mais U, tá certo? Tem dois tipos de variável aleatória que explicam ele. Uma é conhecida e uma não é conhecida. Pensa que a variância aí é uma razão entre ruído e informação. Uhum. Ruído é o sigma e informação é o X. Então, a razão entre os dois é o que vai te dar mais ou menos certeza da tua estimativa, tá certo? Tá. É exatamente isso. É bem intuitivo, tá certo? Ok? Mais alguma pergunta aqui? Beleza. Muito bem. Outra coisa, né? Percebam o seguinte, SST dividido por N nada mais é do que a variância de X, né? É a variância amostral de X. Então, se eu quiser calcular a variância amostral de X, essa seria a fórmula. Né? Se a gente pensar que essa forma chega próximo da variação populacional, ou seja, a variância verdadeira de X, conforme o N aumenta, isso quer dizer que SST de X é quase a mesma coisa do que N sigma 2X, ou seja, a variação verdadeira de X. O que quer dizer o seguinte, quanto maior o meu N, o que quer dizer N? Número de observações, então, o número de observações está aumentando. Né? Quanto ele mais aumenta, no fundo, o que está acontecendo? O SST aumenta. E pensa o que é SST? É o total de variação dos teus dados. Né? Então, o número de variação, o tamanho da tua variação está crescendo, mas o teu ruído continua igual. Então, está crescendo embaixo. Então, isso quer dizer o quê? Que mais dado é bom. Quanto mais dados você tem, maior aumenta o teu SST, né? A total variação dos teus dados. Então, você está aprendendo mais com o mesmo tanto de ruído. Então, a variância do beta diminui. Por isso que é bom a gente rodar a regressão com bastante dado. Entendeu? É isso que é a mensagem aqui. Tá? Ok. Tá. Então, último slide antes da gente falar de dados. A gente acabou de definir a fórmula da variância do beta, porém a gente está sempre acostumado a trabalhar com desvio padrão, né? Então, desvio padrão do beta nada mais é do que a raiz quadrada da variância, então seria o sigma, não sigma quadrado, dividido pela raiz quadrada do SST, tá? E é tipicamente com essa medida que a gente gostaria de construir os intervalos de confiança e as estatísticas de teste T, por exemplo. Né? Isso daí vocês já sabem. Ok. Porém, como vocês também já sabem, a variância não dá para a gente calcular nos dados tal qual a gente escreveu aqui. Por quê? Porque meu sigma não é conhecido. Né? Sigma, lembre-se, sigma é a variância do U. Eu não sei quem é U. Né? Eu consigo calcular o resíduo, não o erro. Né? O U chapéu, tá certo? SST eu consigo. SST é dado, né? SST é como se fosse uma medida da variação do X, né? Mas a gente precisa ter uma medida de sigma quadrado. Ok? Então, a gente parte do princípio que, como sigma quadrado é igual nada mais do que a esperança de U quadrado, né? Faz sentido de eu replicar isso para o resíduo. Né? Então, se eu observasse o U, eu poderia calcular o sigma quadrado. Então, eu vou usar, eu não tenho U, mas eu tenho o quê? O chapéu. Então, eu poderia usar o chapéu. Né? Ou seja, que tal eu colocar no lugar de U a sua estimativa? O que é a estimativa? O chapéu, que é o meu resíduo. Né? Ou seja, ao invés de eu usar o U, que é y menos B0
menos B1xi com y menos B0 chapéu menos B1 chapéu i. Né? E se eu substituir simplesmente o i pelo u? Posso? Né? Aí você vai falar, bom, não sei, porque eles nunca são iguais, né? Eles são bichos diferentes. Tá? Porque os meus betas são diferentes. Né? Beta 1 e beta 0 são diferentes de beta 1 chapéu e beta 0 chapéu. Tá? E por que eu estou falando isso? Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pega os u's, eleva ao quadrado, soma tudo e tira n. Ou seja, calcula meu u quadrado médio. Né? Que seria o quê? O equivalente da esperança do quadrado. Né? Então, o chapéu quadrado médio, né, é o quê? É a mesma coisa que eu pegar a soma dos quadrados do U, né, dos resíduos, e dividir por N. Aí você fala, isso é a mesma coisa que a esperança de U ao quadrado. Ela é quase a mesma coisa. Vocês também já aprenderam isso, que a gente tem que fazer um pequeno ajuste por grau de liberdade. Né? Por quê? Porque ao usar resíduo no lugar de erro, ao usar o chapéu no lugar de U, eu posso fazer isso, mas eu preciso lembrar que ao calcular os meus U's, eu usei o beta chapéu 0 e o beta chapéu 1. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho duas fórmulas que tem que ser verdade, né? Ou seja, ao usar duas restrições que são verdade, que é a soma dos chapéus é 0 e a soma do x do chapéu é 0, eu estou o quê? Impondo duas restrições nos meus dados. E ao fazer isso, eu perco 2 graus de liberdade. Ou seja, no fundo, eu perco duas observações. Né? Eu perco duas observações. Porque elas são perdidas ao incluir essas duas restrições aqui. E é por isso que a gente faz o nosso famoso ajuste. Que o estimador do sigma 2 não é simplesmente a média dos chapéus ao quadrado, dividido por n. Ela tem que ser a média, ela tem que ser a soma dos quadrados do resíduo dividido por n menos 2, porque eu perdi 2 graus de liberdade, lembra? É isso que a gente faz, tá certo? Muito bem, falei tudo isso porque, ao calcular isso aqui a partir de dados, agora sim de dados, a gente vai falar aqui sobre a hipótese 1 a 4 e mais agora 5, a esperança do meu sigma chapéu quadrado é igual ao sigma chapéu. Então, eu matei meu mundo. Então, eu estimei meu beta não viesado, porque vale as hipóteses 1 a 4, e com a 5, eu não só tenho a homocedaticidade, como eu tenho que o estimador, baseado em homocedaticidade, ele também não é viesado. Então, eu posso usar os dados, eu vou rodar minha regressão, eu pego os meus U's, elevo eles ao quadrado, somo todos, divido por n menos 2, aí eu chego no meu sigma chapéu quadrado, aí basta eu tirar a raiz quadrada disso, né? É isso aqui que é o meu sigma chapéu, meu desvio padrão calculado, né? Então, é um estimador do desvio padrão de U, tá certo? Professor, Oi. nesse caso você está tirando 2, porque a gente só tinha duas restrições, né? Tipo, esse 2 não é fixo, né? É que aqui a gente tem duas restrições, exatamente. Eu lembro que era n menos k menos 1, né? Sim. Poder... Tá. O genérico, sim. Mas nesse caso simples nosso, é só 2. Exatamente. Tá bom? Muito bem. Então, tudo isso para quê? Eu chego no meu desvio padrão chapéu, que é o erro padrão da regressão, e ele vai servir o quê? Para calcular o meu intervalo de confiança de beta 0 e beta 1, né? Para calcular o erro padrão do beta 0 e beta 1. Que é basicamente o quê? Eu pego ele, aí divido pela raiz quadrada do SST,
que é dado, né, também. Então, eu já tenho isso aqui, acabou. Pronto. Cheguei no meu desvio padrão do beta chapéu. E calculado com dados. Calculado com dados. Então, acabou. Isso aqui encerrou o que vocês têm que fazer. Tudo isso aqui que eu falei dá para fazer na mão, tá certo? Não tem segredo nenhum. Vocês pegam os U's, elevam ao quadrado, somam, dividem por n-2, te deu e tira a raiz quadrada, chegou no sigma chapéu. Aí você pega o x, faz lá, xi menos x barra ao quadrado, soma tudo isso, tira a raiz quadrada, a gente chegou no meu desvio padrão. Tá? Até aí, nenhum segredo, vocês estão cansados de ver isso. Agora, nós vamos entrar no mundo da heterossedacidade e depois de dados clusterizados. Muito bem, tudo isso que a gente falou até aqui, lembre-se, né? Eu falei para vocês na aula passada, a hipótese 4, que garante o não viés, quase nunca vale. Esse é o grande problema da identificação, do viés do beta. Porém, a hipótese de homossedasticidade, que é a hipótese que garante essas fórmulas bem simples de variância, também quase nunca vale. Esse é o grande problema da inferência econométrica. Os testes de hipótese, se você tiver com a hipótese errada, também você pode jogar tudo no lixo. E é por isso que a gente precisa aprender as duas coisas. Né? Então, notem que esse novo gráfico, ele não tem mais homossedasticidade. Estamos entrando agora no mundo da heterossedasticidade. O que quer dizer heterossedasticidade? Quer dizer que a dispersão do U, que são lá as distribuiçõezinhas normais que vocês estão vendo, ela vai aumentando nesse exemplo ao longo da curva. Então, se vocês pegarem aqui o YI, eixo Y, salário, né, e o eixo X, educação, né? E aí vocês estão vendo que ali, que 8 anos, 12 anos, 16 anos de educação, o que está acontecendo com a variação do teu salário, né, ela vai aumentando. Então, a média está aumentando, né, normal, a média de salário aumenta com a educação, mas também a dispersão. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Quem tem pouca educação, tipicamente ganha menos, mas todo mundo ganha mais ou menos igual. E quem tem muita educação, na média ganha muito mais, mas pode ganhar um pouquinho muito mais ou muito, muito, muito mais, tá certo? Tem uma distribuição enorme, uma dispersão enorme no salário de quem tem educação de nível mais alto. Ok? Muito bem. Aí você vai falar, bom, o que muda para mim? O que muda é o seguinte. Agora, eu não posso mais escrever variância de UI, condicional a xi, igual a sigma quadrado. Eu preciso sempre manter o meu izinho aqui, o meu subscrito i, porque cada indivíduo vai ter uma variância potencialmente diferente. Né? Então, a nossa nova variância agora do beta, né? Olha que é quase a mesma fórmula. Né? Na verdade, é a mesma forma. A diferença é que aqui eu tenho a somatória de xi menos x barra ao quadrado, vezes, agora não sigma 2, mas sigma i2. O truque lá nos slides passados é que eu tirava o sigma 2 para fora, né? Aí ficava SST dividido por SST2, e aí eu cancelava um com o outro. Aqui eu não posso fazer essa simplificação, certo? Se eu tirar aqui o meu izinho daqui, se eu tirar ele daqui, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu voltei para o mundo da homossedasticidade. Ou seja, que o sigma quadrado i é igual a sigma quadrado para todos os i's. Se isso for verdade, essa fórmula aí reduz para a nossa variância anterior. Mas eu não posso mais fazer isso. Porque aqui eu estou somando, né? Aqui eu estou somando xi menos x barra ao quadrado vezes sigma i. Ou seja, eu não posso tirar mais o sigma para fora. Tá claro? Qual o problema? Ok. Professor, só para uma questão de... No slide anterior, muito preciosismo, mas só para talvez não confundir as pessoas,
A fórmula aqui seria sigma ao quadrado SSTx, né? Sem esse quadrado no SST embaixo, bem no finalzinho do Não, slide. continua quadrado. Aqui, Então, esse aqui, não. Embaixo, no último tópico, quando ele diz que a simplificação, quando a gente volta para o mundo de elasticidade, aqui, acho que sobrou um quadrado, não sei se está certo isso, só para aqui, conferir. né? Sim, SST quadrado, sim, é verdade, não tem esse quadrado aqui. Tem razão, porque é, a fórmula correta seria essa, né? Essa aqui, certo? É isso aí. perfeito. Não, desculpa, era só para conferir. Não, você tem toda a razão, é um typo mesmo. Perfeito. Ok? Muito bem. Então, o estimador, então, da variância vai ser o quê? Né? Vai ser... Agora eu não posso mais fazer aquele caminho simplificado, eu vou ter que fazer todo esse cálculo aqui conjuntamente. Então, vou ter que pegar meus U's chapéu, então rodo minha regressão, pego o meu U chapéu, elevo ele ao quadrado, para cada I, aí eu pego para cada I, multiplico ele por xi menos x barra ao quadrado, né? Aí pego isso para cada I, somo, aí divido pelo SSTx ao quadrado. Tá? Então, é um procedimento um pouquinho diferente, né? Porque o U e chapéu agora quadrado, eu estou permitindo ele ser diferente entre todo mundo, né? Professor, no slide anterior, então, era só beta 1, né? Não beta 1 chapéu, né? Não. Então, o que mudou de um slide para o outro? Não, peraí. Tem, tem razão, tem razão. Aqui seria a variância do beta 1. Tá. Então, tem dois typos nesse slide. Perfeito. Aqui, a gente passou aqui, agora a gente está um estimador da variância. Ali era a variância, agora está no estimador da variância. Certo? Ok. Peraí, deixa eu ver se é verdade o que eu falei. Deixa eu pensar um segundo. Não, na verdade não. Porque aqui, desculpa. Aqui eu conheço minha variância, ok? Do meu U, mas estou calculando a variância do meu beta chapéu, que é uma fórmula, é uma variável, tá? Estou sendo preciosista, mas, desculpa, está correto mesmo isso aqui. Isso aqui é a variância do meu beta 1 chapéu. Ela está correta. Só que ela é função de uma coisa que eu não conheço. Esse é o ponto. Então, eu não sei calcular essa variância, mas eu posso ter um estimador dessa variância, que é o quê? É exatamente a mesma forma, mas ao invés de sigma i quadrado, eu estou usando o i chapéu quadrado. Tá claro? Agora entendi. Joia. Quando você falou, eu também confundi, mas não. É um pouquinho, quase definição a jogada aqui. Tá? Mas a ideia é essa. Então, isso aqui é uma contraparte empírica da fórmula. Né? Perfeito. Muito bem. Então, não tem mais o que fazer, não dá mais para simplificar. É essa fórmula que é um pouquinho mais feia, tá certo? Do que a outra. Mas, mesma coisa, dá para fazer na mão isso aqui, não é nada assustador. Ok? Aí, se você estiver usando o Stata, né, tipicamente, para você calcular essa fórmula, se você não mandar o Stata fazer nada, ele vai usar a fórmula de cima. Tá? Se você colocar reg, y, x, e você quiser que ele calcule esse erro, que é robusto à heterossedasticidade, aí você põe vírgula robust, né? Vírgula robust. Aí você vai ter que o Stata vai calcular essa fórmula aqui. Tipicamente vai aumentar a tua variância, o que quer dizer que vai ser, vai ter uma dispersão maior na tua estimativa. Tá certo? Alguma dúvida? Ok.
Bom, até aqui a gente tratou lá dos 2 primeiros casos que eu falei para vocês, né? Falei para vocês, a gente vai estudar hoje a variância do meu beta. E para estudar a variância do meu beta, eu tenho que ter alguma hipótese como qual é a verdadeira variância do meu U, né, que é a parte de Y que eu não observo. Né? Então, quanto maior a variância desse U, piores são as estimativas no sentido de maior dispersas. Né? Aí a gente vai falar de 3 hipóteses. A gente falou de homocedaticidade, onde a variância do meu U é igual para todo mundo. A heterocedaticidade diz que cada indivíduo, cada observação pode ter uma variância diferente, mas eu continuo com a hipótese de que as observações são independentes e identicamente distribuídas, tá certo? Só tendo variância diferente, mas são independentes. E agora a gente vai entrar numa terceira hipótese, que é uma hipótese um pouquinho mais chata de trabalhar, mas ela é muito mais realista, tá? E ela é importante em vários casos, em vários estudos que vocês vão acabar fazendo na vida, tá? Que é quando a gente tem uma estrutura de dados que são clusterizados. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer o seguinte, nesse caso, os meus erros não são IID, né? Independent and Identically Distributed. Por quê? Pode ser o caso que observações dentro de um mesmo grupo, né, são mais relacionadas do que entre grupos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil aqui. Imagina que a gente quer entender o impacto de tamanho de classe em nota de aluno. Tipicamente, né, tem uma literatura enorme em educação que tenta entender, por exemplo, né? Imagina uma sala de aula com 10 alunos, uma sala de aula com 5 alunos, uma sala de aula com 50 alunos, uma sala de aula com 500 alunos, né? Quanto mais alunos, pior vai ser, tipicamente, a qualidade desse ensino, porque você tem, né, a lousa está mais longe, você não consegue ter uma atenção muito personalizada do professor, e assim por diante, você tem mais barulho. Então, tem essa ideia que o tamanho da sala de aula importa na qualidade do ensino, e, portanto, nas notas que os alunos vão tirar. Tá? Isso é uma pergunta muito importante de política pública, porque quanto menor sala de aula, mais professor você precisa. Né? E aí fica muito caro educar as crianças. Então, é preciso a gente entender qual é o custo de se aumentar a classe e qual é o benefício de se aumentar a classe. Né? O benefício em termos de notas e o custo em termos de salário do professor. Tá? Então, vamos supor que a gente queira rodar uma regressão e a gente tem lá o dado de um monte de alunos de um monte de escola e a gente tem a nota desses alunos e tem alunos em classes pequenas, classes médias, classes grandes. Né? Aí você vai rodar essa regressão. Nota do aluno, você tem dados individuais de aluno e você tem tamanho da classe desse aluno, certo? Se você rodar essa regressão, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, tem uma parte não observável, né, o U desses alunos, principalmente para alunos dentro da mesma sala, que vai ser correlacionados uns aos outros, mas não correlacionados ou menos correlacionados com alunos de outras classes. Então, pensa que o grupo aqui eu estou chamando de classe, sala de aula. Tá? Pensa o seguinte, essa tua regressão tem 2 variáveis, certo? Que é tamanho de sala e nota. Acabou. Tudo o resto que determina nota, está onde? Está no erro, está no U, certo? Porém, tem salas de aula que tem professor bom, tem salas de aula que tem professor ruim. Mas você não sabe isso aí. Quer dizer, você sabe que isso é verdade, mas você não sabe quem professor que é bom e professor que é ruim. Você não enxerga isso, você não tem dado disso. Né? Então, o que vai acontecer? A parte não observável, por exemplo, qualidade do professor, para alunos da mesma sala, é o mesmo professor. Então, ele está tendo um ensino bom, enquanto que o aluno que está com o professor ruim, todos os alunos naquela sala vão ter um ensino ruim, tá certo? Então, você não pode mais afirmar que as observações são todas independentes uma da outra. Porque se você sortear 2 alunos da mesma sala, eles tendem a ter nota melhor do que os outros, porque o professor ele é muito bom.
Tá claro? Independente do tamanho da sala. Entendeu? E a gente precisa levar isso em conta. Precisa levar em conta. Por quê? Por quê? Eu vou mostrar já o porquê. Mas aí, nesse caso, o que está acontecendo? A hipótese de independência das observações pode ser verdade entre salas de aula, ou entre grupos, mas não dentro do mesmo grupo. Então, a gente vai ter que levar isso em conta. A gente vai botar essa estrutura que eu falei aqui em palavras dentro da nossa estimativa de variância. Ao fazer isso, a gente corrige esse problema. Que eu já vou mostrar para vocês que, de fato, é um problema. Tá? Para convencer vocês que é um problema, eu vou falar aqui, eu vou fazer uma pequena simulação de dados, e amanhã é sexta, né? Amanhã na monitoria, eu falei com o Nathaniel, ele vai fazer essa simulação igualzinha no R mesmo, para vocês se convencerem, eu só vou mostrar aqui os resultados. Vamos supor que a gente pega e simula os seguintes dados, tá? Eu simulo, o que quer dizer simula? Eu gero dados fictícios, né? Eu gero mil alunos e tenho 1000 vezes, tá? E aí, vamos supor que no primeiro caso eu simulo alunos independentes, ou seja, como se fosse 1000 classes, cada uma com um aluno, vamos supor. Bom, não é bem essa ideia, mas é que não tem mais correlação entre os alunos, tá certo? Se isso for verdade, eu tenho 1000 amostras geradas aleatoriamente, e aí eu estimo beta 1000 vezes. Aí eu estou mostrando aqui para vocês a frequência desses 1000 betas estimados. Tá claro que eu fiz? Tá claro que eu fiz? Então, aqui, eles estão aqui centrados em 0, né? Centrados em 0, e notem o quê? Que tá quase tudo aí entre menos 0,2 e 2. Tá claro? Isso quer dizer o quê? Que eu quase nunca rejeito, né? Para lá e para... O que está acontecendo aqui? Que se eu consigo facilmente rejeitar um número igual a 0,3, ou ponto menos 3. Mas um ponto 2, ponto 175, já começa a ficar dentro da minha distribuição. Já não consigo mais rejeitar. Né? É isso que quer dizer, tá certo? Se alguém não entender, me para aqui. Agora, se eu fizer a mesma simulação e fizer a seguinte simulação. Tem 20 alunos, tem 20 alunos em 50 classes. Aí eu falo assim, se dentro da mesma classe tem um coeficiente de correlação de 0,5 entre os alunos, então as notas são correlacionadas dentro da mesma sala, tá? E aí eu volto e simulo os dados de novo e rodo essa regressão, eu vou chegar nessa distribuição. Notem o que está acontecendo aqui. Ela ficou mais achatada, menos achatada, ela ficou mais alta, tá certo? O que quer dizer isso? Que agora eu só tenho aqui observações estimativas entre 1,5 e menos 1,5. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou agora facilmente rejeitar um número ponto 15, né? Ponto 15, tá certo? Enquanto que antes eu não ia rejeitar. Nesse mundo anterior, o ponto 15 estaria aqui, né? Tá claro o que eu tô fazendo? Então, o que está acontecendo? Nesse mundo, eu vou over-reject the null. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou diminuir artificialmente o meu desvio padrão calculado do beta. Né? Ou seja, a variância do beta é bem pequenininha. Então, se eu estimar o meu beta lá 0,1, 0,15, rejeitei hipótese nula. Quer dizer, não é zero, o efeito não é zero. Só que eu esqueci de corrigir pelo cluster. O que quer dizer isso? Eu esqueci de lembrar que meus dados têm essa estrutura de clusterizada. Ao fazer isso, eu estou subestimando a variância do meu beta. Ao subestimar a variância do meu beta, eu vou
tender a rejeitar facilmente a minha hipótese. Então, vou achar efeito onde não tem efeito. Entenderam? Essa que é a ideia. Entenderam qual é a consequência disso? Aqui a gente não está falando mais de viés. O meu beta estimado está certo. Ou na média está certo. Porém, os meus testes de hipótese estão errados nesse caso. Tá claro o que eu falei aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Nesse exemplo, existe independendência entre os grupos, né? Entre isso que a gente está chamando de cluster, né? Tipo, Sim, apesar de entre não salas. existir, apesar de não existir independência interna, né? Existe entre. Perfeito. A gente consegue trabalhar num caso onde não existe independência mesmo entre esses grupos, tipo, é que eu não consegui pensar num exemplo material, né? Não sei nem se existe isso na literatura, mas se a gente consegue trabalhar e, enfim, como é que faz com esse tipo de caso? Me dá 2 slides que eu vou comentar nessa sua pergunta. Eu vou comentar um pouco. A resposta curta é, se você não tiver nenhuma restrição, você fala assim, olha, eu posso permitir que exista correlação entre qualquer observável de qualquer observação com qualquer observação, aí não dá. Porque aí se você tem, por exemplo, 1000 observações, você pode ter correlação de 1000 vezes 1000. Porque pode ser 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, entendeu? Aí você não tem dado suficiente para conseguir acomodar tudo isso. Mas você consegue, com algum tipo de estrutura, por exemplo, vamos partir do princípio que grande parte da correlação, ou seja, da não independência, está restrita a esses grupos aqui. Então, aí eu consigo acomodar a situação, entendeu? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Se fosse possível deixar tudo acontecer, vamos logo para esse caso, né? Para que ficar pensando muito nisso, tá certo? Essa que é a ideia. Então, deixa eu terminar o que a gente estava falando e eu vou tentar dar um pouquinho mais de intuição para o que você está falando aí, tá? Então, só para concluir o raciocínio. Quando a gente faz lá os testes de hipótese T, né, com 95%, ou intervalos de confiança de 95%, são sempre baseados no quê? No alfa 0,5. O que é um alfa 0,5? Quer dizer que em 5% das vezes eu vou rejeitar a hipótese nula, mesmo que ela seja verdadeira. Né? É isso que quer dizer. Eu vou errar 5% das vezes. Né? Isso quer dizer que, nesse caso, eu vou estar rejeitando mais do que eu deveria a hipótese nula. Né? Muito bem. Isso é super simples de corrigir no R e no stato. Então, para corrigir lá a heterocedicidade, eu só colocava vírgula robusto, né? Mas no stata, basta eu colocar vírgula cluster e sala, né? A variável que chama sala. Aí você já corrigiu esse problema, tá? Muito bem. Agora, eu vou tentar... só que eu não falei para vocês como é que calcula a variância de cluster ainda, né? Eu só dei a intuição do porque é um problema. Então, agora eu vou dar rapidamente mostrar para vocês como calcula, porém, voltando um pouquinho no que a gente falou na aula passada, eu falei para vocês que o curso... acho que vocês são a turma de terça que assiste a aula 2, então vocês não ouviram diretamente, vocês viram pelo vídeo. Mas o que eu falei, alguém perguntou se eu ia usar muita linguagem matricial no curso. O que eu respondi foi, praticamente não, vamos tentar ao máximo manter linguagem de somatórios, mas às vezes ela é importante. Agora é um momento que ela é importante, mas é extremamente simples, e é até bom que vai dar intuição para o que o José perguntou. Então vamos lá. Vamos revisar as 3 fórmulas que a gente viu hoje, tá? A primeira fórmula é a variância de beta, no caso de homocedaticidade, que era sigma quadrado dividido por SSTX. O segundo caso era a variância de beta 1 chapéu, que era xi, somatório de xi menos x barra, ao quadrado, vezes sigma quadrado de i, dividido por SST2 quadrado. Tá? Ela já é um pouquinho mais complicada, no caso de heterocedicidade.
Se a gente for escrever isso de uma maneira genérica e matricial, ela seria escrita dessa maneira aqui, que vocês já devem ter visto na vida. Mas vamos gastar 2 minutos e entender o que quer dizer essa fórmula aqui. Tá? Vamos notar, então vamos tentar entender o que está escrito aqui. Essa fórmula que está escrita aí, em linguagem matricial, ela pode virar qualquer uma delas, tá? Dependendo da hipótese que a gente fizer sobre a matriz sigma, que está aí no meio, essa sigma grandão aí. Vamos entender aqui, ó. Então, a variância do beta 1 chapéu é x' x menos 1, então tá dividindo, tá certo? O que é x' x? O que é x? X é a minha matriz de dados, né? Então, coluna 1 é a minha variável 1, e eu tenho n linhas, que são minhas observações, coluna 2 é a variável x2, e assim por diante. Se só tiver uma variável x, é só um vetor, de 1 por n, tá certo? X' x quer dizer que é o x' eu estou pegando a transposto, e aí eu multiplico pelo ele em pé, né? E menos 1 quer dizer que é o inverso disso, tá certo? Muito bem. Pensem que isso aqui é o equivalente matricial do SST. Tá? Então, notem, aqui a gente tem um SST, x' x. Aqui no final, eu tenho outro x' x menos 1, tá certo? Então, quer dizer que eu estou dividindo pelo SST 2 vezes. Então, essas pontas da fórmula são equivalentes ao SST quadrado aqui de baixo, tá claro? Beleza? Então, já matamos aí, só falta eu entender o meio agora. Tá? Aqui no meio a gente tem x' sigma x. Né? Então, note, nada mais é do que um x' x com sigma no meio. Né? Que é exatamente essa linha aqui de cima. Notem, x' x nada mais é do que o xi menos x barra ao quadrado. E o sigma grandão, que é esse somatório, sigma maiúsculo, ele é uma matriz que a gente chama de variância covariância. O que é uma matriz de variância e covariância? Vocês já viram que é isso, eu acredito, alguma vez na vida, certo? O que é matriz de variância e covariância? É um bicho desse aqui. Né? É um bicho desse aqui. Eu estou colocando aqui uma matriz de variância e covariância com como se a gente tivesse só 3 observações. N igual a 3. Se eu tiver N igual a 1000, vai ser um bicho de 1000 por 1000. Tá claro? Onde eu tenho a variável, a observação 0, observação 1, observação 2. Então, eu tenho 3 observações. Tá? Onde sigma 2, 0, 0, quer dizer que é a minha variância do 0 com 0 mesmo. Ou seja, é a variância da minha observação 0, do ruído da minha observação 0. Continuando na diagonal, sigma 11 é a variância da minha observação 1, e sigma 22 é a minha variância da minha observação 2, tá? Aí, se vocês saírem da diagonal, a gente tem o quê? Os coeficientes de covariância entre duas variáveis, tá claro? Então, sigma 2, 1, 0 é a minha covariância da observação 1 com 0, né? 2, 0, a covariância da 2 com a 0 e assim por diante, tá? Obviamente, essa matriz aqui, ela é simétrica, né? Tudo que está para cima está para baixo, porque covariância de 1 com 2 e 2 com 1 é a mesma coisa. Tá? Beleza, até aí, beleza. Agora, voltando no ponto do José, né? Se eu permitir que... Você falou assim, e se eu deixar tudo ser covariar com tudo, né? Correlacionando com tudo. Quer dizer que essa matriz ia ser cheia de número. Ia ser uma matriz de 1000 por 1000. Tá certo? Isso quer dizer que você ia ter que estimar 1000 vezes 1000 parâmetros. Com 1000 observações, é impossível. Você ia ter 1000 vezes 1000 equações para estimar 1000, para serem estimadas, sendo que você só tem 1000 observações. Não dá para fazer isso. Né? É isso. Então, esse é o problema. Agora, dado isso, vamos entender o que é homocedaticidade, heterocedaticidade e clusterização nessa matriz. Quem que me arrisca a dizer
como que é a cara de uma matriz de variância e covariância no mundo homocedástico, que é o mais simples? É uma matriz de identidade? Quer dizer, não sei se é identidade, enfim, tem só os valores de variância, as covariâncias são iguais a zero. É quase isso. Então, A exatamente. diagonal principal tem todo o mesmo valor? Exato. É identidade vezes sigma 2, né? Acho que é a intuição aí do José. Então, exatamente isso. Então, independente, IID, né, I e D, quer dizer que são identicamente distribuídos e independentes. Independentes quer dizer que não tem correlação entre elas. Então, fora da diagonal é tudo zero. Esse seria o mundo da homocedacidade. E, além disso, a variância de cada um dos Is é igual. Ou seja, olhando aqui de volta para a matriz, quer dizer que tudo fora da diagonal é zero, e a sigma 0, 0, sigma 1, 1 e sigma 2, 2 são o mesmo número, seja lá o que ele for. Ele é um sigma 2. Né? Então, olha como você sai de um mundo de aqui 9 parâmetros, em homocedaticidade, você reduz para um parâmetro. Então, agora, beleza, eu tinha 3 observações, entenderam? Essa que é a ideia. Eu preciso reduzir de alguma maneira, tá? Essa que é a ideia. Beleza. Agora, qual que é a cara dessa matriz se eu tenho heterocedaticidade? Seguindo essa linha. Continua tendo os parâmetros de covariância igual a zero, mas o que muda é a diagonal. Então, você vai ter um valor que é sigma 2, 1, 1, um valor que é sigma 2, 0, 0, um valor que é sigma 2, 1, 1, um valor que é sigma 2, 2, 2. Perfeito. Então, eu continuo tendo independência. Né? Heterocedaticidade diz que a variância de cada um dos Is é diferente. Então, cada uma das entradas na diagonal, é exatamente o que o José falou, pode ser diferente, mas fora da diagonal continua sendo tudo zero. Tá certo? Então, já que a gente está indo bem, eu vou fazer a última pergunta. Qual seria a cara dessa matriz no mundo de cluster? Então, eu tenho cluster. Por exemplo, vamos supor que a observação 1 e 2 seja no mesmo cluster, na mesma sala de aula, e o aluno 3 seja de outra sala de aula. Como seria essa matriz? Onde tem zero e não tem zero? Quem arrisca? Vai ter zero onde interage o aluno 3 com o aluno 1 e no caso isso, o aluno 3 com o aluno 1 e o aluno 3 com o aluno 2. E não vai ter zero, ou seja, vai ser um valor correlacionado quando é a interação entre o aluno 1 e o aluno 2. Isso, é que a gente está chamando de 1, 2, 3, mas na verdade é 0, 1, 2, mas tudo bem. Então, obviamente a diagonal nunca é zero, né? Porque é variância. Então, o que você falou, José, que seria aqui, por exemplo, sigma 1, 0, né? Que a gente é chamado de 1, 2. 1, 0 não é nulo, né? Porque eles estão na mesma classe, então eles têm alguma correlação, né? Mas, aqui o 2, 0, por exemplo, já é zero, né? Porque o último aluno está fora dessa classe, né? E o 0, 2 é o espelho dele. Né? Então, eu ia ter zero quando um aluno ele está numa classe diferente do outro. Tá claro? Essa que é a ideia. Então, então isso aqui é bom para quê? Para a gente ganhar intuição, né? O que quer dizer isso? Vocês tentem a pensar assim, essa matriz de variância e covariância, ela me diz onde é que eu posso assumir que eu quero... Independência é bom para mim, independência simplifica a minha vida. Eu não preciso olhar para covariância, não preciso olhar para nada disso, tá certo? Correlação, blá, blá, blá. Para não gerar aqueles meus problemas do gráfico passado. Mas, quando eu sei que existe uma estrutura clara nos dados, que nesse exemplo é muito claro, né? Eu tenho uma explicação óbvia. Por que vai ter correlação nos dados? Porque esses dois alunos aqui estão estudando no mesmo professor. Se ele é bom ou não, não sei.
Mas eu sei que é o mesmo professor, eu sei que é a mesma sala de aula. Talvez nessa sala de aula tenha uma goteira, na outra não tenha. Eu não sei observar essas coisas. Mas eu sei que eles estão na mesma sala. Então, seja lá o que aconteça nessa sala, ela é igual para todo mundo. Tem um cara que adora fazer bullying, todo mundo fica gritando, enfim. O aluno ali vai aprender menos. Naquela outra sala, não. Essa que é a ideia. E aí, sabendo isso, a gente consegue facilmente acomodar esse problema, resolver esse problema. Tá? Então, é exatamente isso. Então, em outras palavras, aqui só está escrito o que eu falei. A matriz de variância e covariância muda de acordo com o que você assume sobre o erro U. Se você assumir que a gente tem um mundo clássico homocedástico, então a matriz de variância e covariância é simplesmente uma matriz diagonal com elementos idênticos na diagonal sigma 2, e a variância de beta-chapéu simplifica para sigma 2, x' é menos 1, ou sigma 2 dividido por SST, que é a mesma coisa. Tá? Se a gente estiver no mundo 2, que é o mundo heterocedástico, né, que é o famoso desvio padrão robusto ou desvio padrão de White, que é tudo a mesma coisa, a gente está assumindo que a matriz de variância e covariância, que é o sigma, ela também é diagonal, ou seja, fora da diagonal ainda tudo é zero, mas os valores da diagonal variam. Né? Cada diagonal, ela pode ter números diferentes. E se a gente estiver no mundo mais chato, que é o mundo clusterizado, aí a gente está num que a gente chama, no jargão matricial, que essa matriz ela é block diagonal. Ou seja, ela é ainda diagonal, porém, em alguns blocos a gente permite correlação. Ou seja, permite que números fora da diagonal sejam também não zeros. Porém, fora desses blocos, é tudo zero. Entenderam? Dúvidas aqui? Ficou claro? Quem nunca viu questão de cluster pode falar, nossa, isso é muito complicado. Na verdade, não é. Mas aqui eu acho bom a gente aprender isso, porque fica muito claro por que é importante independência, aquele I e D que a gente está cansado de ver, mas nunca fica muito claro por quê. Aqui fica muito claro. Nesse mundo de cluster, existe I e D entre grupos, mas não intragrupo. Mas aí, se a gente souber essa estrutura, a gente consegue corrigir. Joia? Bonito, né? Então é isso, gente. Acho que dá para encerrar por aqui. O que a gente fez hoje, né? A gente, então, já tinha visto na aula passada as famosas 4 primeiras hipóteses do LS, que garantem o não viés. Né? Hoje a gente adicionou 3 versões da quinta hipótese sobre a variância dos erros e estudou como que isso afeta a inferência, né? Teste de hipótese, intervalo de confiança e assim por diante. Tá? A partir da aula que vem, a gente vai começar, então, semana que vem, não sei se terça ou quinta, a gente vai começar a quebrar a hipótese 4, tá? De diversas maneiras, e vai estudar como que a gente pode consertar e obter estimativas ainda boas, mesmo que a hipótese 4 não seja válida. Ok? Beleza, gente. Se não tiver mais nenhuma dúvida, nos vemos semana que vem. Amanhã tem, então, monitoria, e é muito importante essa monitoria, porque o Nathaniel vai rever um pouquinho de OLS com vocês e ensinar a calcular tanto com comando quanto na mão, usando matriz, fazendo x', x, blá, 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 etc., que aí fixa o conceito, e eu pedi para ele também fazer um cluster, fazer essas simulações que a gente viu só os gráficos na mão, para vocês verem como que surge, é bem legal, tá bom? Professor. Oi. Aqui na ementa está dizendo que a próxima aula, no caso, seria Directed Acyclic Graphics. É isso? Então, por isso que eu falei que não sei se na terça ou na quinta, porque eu estou pensando ainda, na quinta a gente já ia começar com matching, não é? Na quinta seria Potential Outcomes Causal Model. Ah, tá. Entendi. Bom, se não for na semana que vem, é na outra. Eu preciso rever. Mas potential outcome é super importante, a gente vai entender o porquê.
Tá? É isso, então, gente. Então, venha na monitoria amanhã, ela vai ser muito importante. Tá joia? Ok, professor, o material vai para o Moodle, né? Vai sim, vou colocar já lá. Tá bom. Obrigado, professor. Valeu. Muito boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, gente. Obrigada. Valeu, professor. Tchau. Boa noite. Oi. Me tira uma dúvida, por favor. Sim. As provas, tem algumas que são na terça, tem uma outra que é na quinta, se não me engano, tem uma que é na sexta. As que são na terça vai ser no primeiro horário ou vai ser conforme o horário da Não, turma? vai ser conforme o horário. Ah, maravilha. Porque prova tem que ser no horário certo, né? Senão Que eu ia ter você que pode ter outra aula, né? Sim, eu ia ver que ia ter que fazer se fosse na primeira. Não. Isso é importante. Cada um faz no seu horário. Legal, professor. Tá Obrigado. bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.